Bom dia, pessoal. Nós vamos trabalhar aqui com um novo conteúdo que é justamente o adjetivo. Nós estudamos aí na prova anterior os substantivos, né? Falamos da classificação, do gênero, né? E das flexões em si. Agora vamos falar do adjetivo. Nós dissemos que o substantivo é a classe de palavra variável que serve para nomear seres, né? Ou seja, o substantivo dá nomes a tudo aquilo que existe, seja físico, seja sentimentos, seja sensações e etc. Tá? Já o adjetivo é a classe de palavra variável que serve para qualificar o substantivo. Então, o substantivo nomeia, o adjetivo qualifica, tá certo? É uma classe de palavra variável por quê? Porque apresenta flexões. Quais são essas flexões? De gênero, número e grau. O substantivo também apresenta tais flexões, tá? Outra coisa, o adjetivo ele concorda com o substantivo em número, gênero e número, tá certo? Então, justamente para que ele faça essa concordância, há necessidade de que apresente essas flexões. Função sintática do adjetivo. O adjetivo ele apresenta as funções sintáticas básicas de predicativo e de adjunto adnominal, tá certo? Então são as duas flexões básicas do adjetivo. Por exemplo, se eu disser bem aqui, homem trabalhador, tá? Então, nesse caso, quando eu digo homem, homem é substantivo. Trabalhador é o que? Adjetivo, tá? Então, nesse caso, o adjetivo trabalhador está qualificando o substantivo homem. Nesse caso, ele está qualificando, caracterizando esse substantivo. Então, se nós estivéssemos classificando sintaticamente, ele exerceria a função de adjunto adnominal, certo? E quando agora, se eu dissesse o seguinte, o homem é trabalhador. O homem é trabalhador. Nesse caso, né, nós temos aqui um adjetivo, tá? Trabalhador. Só que ele já está mais distante do substantivo. Por que ele está mais distante do substantivo? Porque aqui eu tenho a presença do verbo de ligação. Toda vez que ocorrer a presença do verbo de ligação, seja claro ou subentendido, então nesse caso nós estamos diante de um predicativo. Ele vai exercer a função sintática de predicativo. Se ele se referir ao sujeito, eu chamo de predicativo do sujeito. Se ele se referir ao objeto, seja direto ou indireto, ele vai funcionar como predicativo do objeto, tá certo? Então, nesse caso aqui, aluna estudiosa. Aluna é substantivo, né? Estudiosa, adjetivo, tá certo? Então, estudiosa é uma qualidade do substantivo aluna, tá certo? Percebam que aluna está no gênero feminino singular, o adjetivo também vai estar no gênero feminino singular, justamente para manter aí a relação de concordância, tá certo? Concorda em gênero, o adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere, tá? Agora, nós temos aqui a locução adjetiva. O que é a locução adjetiva? É o conjunto formado por preposição, né, mais substantivo ou um advérbio, tá certo? Com valor de adjetivo, tá?
uma observação seguinte: nem sempre esse conjunto formado por preposição mais substantivo vai ter um adjetivo correspondente. No entanto, não deixa de ser locução adjetiva, tá certo? Por exemplo, aqui, amor de mãe, tá? Eu tenho o adjetivo materno, tá? Turno, então aqui, preposição de mais o substantivo mãe. Eu tenho aqui uma locução adjetiva e tenho um adjetivo correspondente. Turno da manhã, né? Então, da manhã tem preposição, uma contração aqui, mais o advérbio de tempo manhã, tá certo? Então, também isso aqui vai ser uma locução adjetiva. E tem um adjetivo correspondente, matutinho. Então, água do mar, água marinha, sol de verão, sol de estio, reunião dos professores, reunião docente, reunião dos alunos, discente. Cuidado com isso aqui, tá? Agora, se eu disser caixa de papelão, né? Quando eu digo caixa de papelão aqui, eu tenho uma preposição mais substantivo, tá certo? No entanto, eu não tenho um adjetivo correspondente, mas aqui não deixa de ser uma locução adjetiva, tá certo? Ficou entendido isso aí? Agora, nós vamos ter aqui a classificação dos adjetivos, tá? Então, os adjetivos são classificados em simples, compostos, primitivos, derivados, tá? E ainda tem os adjetivos pátrios, tá? Então, quando é que eu tenho um adjetivo simples? Quando ele apresenta um só radical ou palavra. Por exemplo, aqui, céu nublado. Céu é substantivo, nublado é adjetivo. Ele possui aqui um só radical ou palavra. Então, isso aí vai ser um adjetivo simples, né? Blusas, gelo. Blusas será substantivo, gelo, adjetivo. Professor, mas gelo não está no plural. Depois nós vamos entender por que isso aqui não fica no plural. Porque é um substantivo com valor de adjetivo. Então ele vai ficar invariável, tá certo? Então, blusas, gelo. Gelo é um substantivo que está funcionando como adjetivo. Ele está qualificando o substantivo blusas. Então, nesse caso aqui, possui um só radical ou palavra, adjetivo simples. Noite escura. Noite é substantivo e escura adjetivo, sendo que esse adjetivo possui um só radical ou palavra. Então nós vamos ter um adjetivo simples. Adjetivo composto. O adjetivo composto possui mais um radical ou palavra. Pode ser duas, três ou mais, tá certo? Então, crise franco-germânica, tá? Crise, substantivo, franco-germânica, adjetivo, possui aqui dois radicais, tá? Uma crise entre França e Alemanha, tá? Então, nesse caso, nós vamos ter aqui um adjetivo composto, blusa amarelo ouro, né? Então, nós temos aqui blusa, substantivo, nós temos aqui o adjetivo que está qualificando o substantivo blusa. Então, nesse caso, nós temos aqui um substantivo, um adjetivo composto, possui mais um radical palavra. Acordo luso-franco-germânico, tá? Então, nesse caso, acordo é substantivo, luso-franco-germânico, adjetivo, tá certo? Esse aqui é um adjetivo composto, nesse caso ele tem três radicais, tá? Três radicais ou palavras. Agora, nós temos aqui o adjetivo primitivo, é aquele que não se origina de um outro adjetivo na língua portuguesa, tá certo? Por exemplo, blusa laranja, blusa, substantivo, adjetivo laranja. Então, nesse caso, é um adjetivo primitivo, ele não provém de um outro adjetivo na língua, tá certo? Camisa verde, também nós temos aqui um adjetivo primitivo, tá?
E os derivados, o próprio nome já está dizendo, é aquele que se deriva de um outro adjetivo já existente na língua. Por exemplo, blusa alaranjada. Blusa substantivo, alaranjada adjetivo, certo? Então, nesse caso, o adjetivo é oriundo de um outro já existente na língua portuguesa, que é laranja, tá certo? Camisa esverdeada é um adjetivo composto, camisa substantivo, esverdeada adjetivo, vem do adjetivo verde, é um adjetivo verde, é um adjetivo que não se origina de outro na língua portuguesa, portanto ele é primitivo. Já esverdeada provém de quê? De verde, então ele já provém de um adjetivo existente na língua, portanto nós temos aí um derivado, certo? Dando continuidade aí, nós temos os adjetivos pátrios, né? É uma outra modalidade aí de adjetivo. Então, os adjetivos pátrios são aqueles que indicam origem ou nacionalidade. Por exemplo, quem nasce no Piauí, piauiense, né? Quem nasce em Teresina, teresinense. Quem nasce no Ceará, cearense. Fortaleza, fortalezense. Bahia, baiano. Salvador, soteropolitano. São Paulo. Aí quando eu falo São Paulo e Rio de Janeiro, eu tenho que olhar se eu estou falando do estado ou da capital, né? Por quê? Por exemplo, quem nasce no estado de São Paulo é paulista, já quem nasce na cidade de São Paulo é paulistano, viu? Rio de Janeiro, estado, Fluminense, cidade, carioca, tá certo? Então tem aí algumas diferenças. Por exemplo, Maranhão, quem nasce no estado, maranhense. Quem nasce em São Luís é são luisense ou ludovicense, tá certo? Então tem aí algumas denominações que não são tão usuais, mas que também são aceitas pela norma, tá certo? Aí, nós falamos aí da classificação dos adjetivos, agora vamos falar de flexões, tá? Então nós falamos que o adjetivo, assim como o substantivo, é uma classe de palavra variável. Se ele é classificado como uma classe de palavra variável, ele vai apresentar flexões. E quais são as flexões apresentadas pelo adjetivo? Nós temos a flexão de gênero, nós temos a flexão de número e nós temos a flexão de grau, tá? Então, vamos aqui na flexão de gênero. Quando eu falo em gênero, normalmente eu associo a masculino ou feminino, tá certo? Mas aqui nós vamos utilizar, apesar de tratar da mesma questão, essa terminologia, uniforme ou biforme, tá? Quando eu falo em adjetivo uniforme, é aquele que apresenta uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino, tá? Por exemplo aqui, café. Café é substantivo, pertence ao gênero masculino. Quente é adjetivo, tá? Mas se eu disser café quente, sopa quente, eu alterei somente o substantivo. Sopa pertence ao gênero, é um substantivo feminino, certo? Mas quente vai ser o adjetivo e ele se apresentou da mesma forma tanto no masculino quanto no feminino. Alterei o substantivo, mas o adjetivo não se alterou. Por quê? Porque ele apresenta uma só forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Por exemplo, menino inteligente, menina inteligente, aluno inteligente, aluna inteligente. Então, nesse caso, alterei o substantivo, que é aluno, tá certo? Alterei o gênero, mas o adjetivo não se alterou, certo? Então isso aí, ele apresenta uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Por exemplo, se eu disser exercício fácil, prova fácil, tá? Então, nesse caso aí, fácil é o adjetivo. Alterei o gênero do substantivo, mas o adjetivo não se alterou. Então, isso aí aqui nós chamamos de uniforme, tá? Já os biformes são aqueles que apresentam duas formas, uma para o masculino, outra para o feminino. Normalmente,
Essa alteração do gênero se dá através de uma desinência nominal de gênero, de O para A ou outra terminação, tá certo? Os, osa, O e A, né? Então, nesse caso aqui, aluno estudioso, aluna estudiosa. Aluno aqui e aluna são substantivos, tá? Já estudioso e estudiosa são adjetivos, né? Então, eles se alteraram aí. Alterei o gênero do substantivo e o adjetivo também foi alterado, tá? Homem vaidoso, mulher vaidosa. Então, homem, substantivo, mulher também substantivo. Vaidoso e vaidosa, adjetivo. Então, alterei o gênero do substantivo e alterei o gênero do adjetivo. Até a próxima.